Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Tá Rica. Aqui a gente não está para conversar em ninguém, sim para expandir, conversa que expandem. Hoje vamos falar sobre Clube do Livro. Trouxe 3 convidados que sempre fizeram parte da minha... Sempre assim. O Dudu foi a primeira vez que eu fui num Clube do Livro. A Bia sempre foi minha melhor amiga, sempre trouxe vários livros para eu ler. E a mãe dela. Então, são bem diferentes as pessoas. Vamos conversar sobre livros e Clube do Livro. Vou deixá-los apresentar-se. Primeiras damas, né? Vou começar eu então, Beatriz, muito feliz de estar aqui, um desafio pra mim, né, me expor. Falando de metas de 2026, eu até falei pra né, que eu tinha colocado, vou me expandir. Thaísa foi almoçar lá em casa, vou me expor, né, Thaísa foi almoçar lá em casa, falou da ideia do podcast, vamos participar, tô eu aqui, né? Sim, para falar do Clube do Livro, porque você sempre me induzindo um livro. Isso, a gente se conhece desde a graduação, né, e a vida passou aí, né, várias mudanças de cidade, longe, perto, mas a gente sempre conversava, você falava de livros que você estava lendo, que eu tinha que ler, até um que você falou aqui, né, já fez um podcast sobre ele, o livro da bruxa, né? Sim, sensacional. Você foi lá em casa, deixou lá em casa, deixei emprestado com você, né? E a gente trocando, acho que é muito bom. Falando em conversas que expandem, os livros nos expandem, né? Com certeza, o Dudu tem até muito para falar disso, mas vamos falar com a sua mãe. Pois é, eu estou aqui a convite das meninas. Tia, não, tem que se apresentar. Carla Garcia, vai. Sou a Carla. Estou aqui temerosa. Temerosa não, tia. Vamos falar um pouco sobre o livro, que é como professora. Porém, assim, é a minha paixão. Os livros sempre foram a minha paixão. Eu sempre tentei trazer isso para o reino da minha casa, né? Fiz muitas leituras com as meninas, tive um envolvimento muito grande com isso a vida inteira. E hoje, já numa outra fase da minha vida, eu encontro resgate nos livros. Então, eu acho que isso, assim... Por isso eu aceitei esse desafio. Bem interessante. Não, só uma introdução também. A Bia tem 2 irmãs. Ela é irmã gêmea e tem mais uma irmã, né? 8 anos mais velha. 8 anos mais velha. Então, sempre foi uma coisa um hobby, né? Não, mas foi um hobby para vocês lerem juntas, não foi? Isso que uniu bastante. Agora o Dudu vai falar um pouco como que foi a história dele com o livro, o começo. Se apresentar, lógico, porque ele tem um clube do livro maravilhoso que eu conheci ele ano passado nesse clube e foi sensacional. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, né? Como a Thaisa falou, eu sou Eduardo, tenho o Clube do Livro, que a gente se conheceu lá. A gente está indo agora para o 5º ano do clube. Cara, maravilhoso. Tem sido uma jornada fantástica aí, muitas pessoas passando. A gente está chegando na marca de 300 membros que já passaram pelo clube. Vão ser aí, né, chegar na marca de 50 livros que a gente já leu. Então, são muitas histórias, são muitas coisas que aconteceram, pessoas que entraram como membro, eu me tornei amigo, pessoas que se tornaram amigas dentro do clube, passaram o Natal junto, viajaram juntos, então é bem legal o que tem acontecido lá e estamos aí para falar um pouco de livro que eu acredito que vocês também têm mudado a vida de vocês, têm tido papel fundamental na jornada de crescimento, de expansão de imaginário, de mente. Então vai ser bem bacana tá falando sobre isso. Olha aí, que legal. Depois você tem Instagram, não tem? Do Clube do Livro? Deixa pra gente, por gentileza. O nosso Instagram é @clube77, o primeiro 7 numeral, o segundo 7 escrito. Então pode entrar lá. Fala que você veio pelo Instagram, você vai ganhar um ótimo desconto, vai ganhar uns presentes ali, uns mimos durante os nossos encontros. Lembrando que a gente lê um livro por mês e se encontra uma vez por mês pra gente poder presencial, conversar. então. Presencial e online. Olha que legal, interessantíssimo, porque hoje em dia a gente tem gente do Brasil inteiro querendo participar de um Clube do Livro e até do mundo inteiro, né? Por exemplo, meu irmão mora na Austrália e sempre quer discutir algum livro comigo, mas calma lá, Austrália e Brasil é só online mesmo. É legal porque até quando o pessoal viaja, então recentemente uma participante nossa estava viajando para a Europa, então dá para entrar, às vezes o fuso atrapalha um pouco, mas fica aí à disposição. Muito bom. Às vezes tem gente também de Brasília que tem vergonha, aí quer ir no presencial porque às vezes não precisa falar. Então, fica a critério de cada um. Muito bom. Parabéns pelo clube. Muito obrigada por terem aceitado esse convite, porque é um desafio mesmo sentar na frente de câmeras, aceitar. Mas bora lá. Bora falar sobre livros. E eu queria saber como foi
para vocês, o primeiro livro, como começou a jornada, assim, o start da leitura, né? Porque a primeira meta de todo mundo, quando começa a ler, é tipo, quero começar a ler. Então, vamos voltar lá nos primórdios. Por exemplo, para mim, tava contando para eles, que até foi uma junção minha do Dudu, mas não vou dar spoiler, ele já vai contar. O meu pai me deu um livro. Meu pai me deu um livro quando eu era pequena e falou, você precisa ler esse livro. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, é uma missão, né? Meu pai é militar. Se é missão dada, é missão cumprida. Eu li aquele livro e até me arrepio. Foi um livro que, assim, fez parte da minha vida e mudou bastante. Mas eu já falo dele para vocês. Vou deixar o Dudu falar um pouco e depois as meninas falam. Então, a leitura entrou na minha vida de uma forma muito natural, né? O meu avô sempre leu muito. Ele foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele lia bastante. Inclusive, quando ele faleceu, ele estava lendo um livro que eu dei para ele de presente. Não acredito. Qual que era o livro, na metade, Dudu? era a biografia do Jeff Bezos, o dono da Amazon. Uhum. E aí ele sempre leu bastante e eu sempre tive essa inclinação para querer começar a ler. E aí eu malhava numa academia que ficava num shopping. Uhum. Então eu saía do trabalho, eu lanchava antes de sair do trabalho e eu ia pro shopping. Sim. E aí o que comecei a fazer? Nesse tempo de digestão, antes de ir pra academia, eu ia pra livraria. E aí eu comecei a ler. Eu peguei um livro aleatório sobre a Segunda Guerra Mundial, porque meu avô falava muito de guerra, gostava bastante. E aí eu comecei a ir pra livraria, então eu levava o livro, eu comprava e ficava lendo. Terminava de ler, escolhia outro, comprava e ficava lendo. E fiz isso durante bastante tempo. Nossa, que legal. E aí legal. entrou essa história que eu comentei com você, de que meu pai, vendo que eu tava lendo bastante, ele me presenteou com um livro que ele disse o seguinte, abre aspas, filho, o seu avô me deu esse livro, foi o único livro que eu li na vida, mas ele mudou a minha vida e você tem que ler. E a Thaisa falou que foi o livro que o pai dela deu pra ela também. E realmente foi um livro que marcou bastante, mudou bastante coisa na minha vida, foi bem importante. E aí, desde então, eu tenho seguido. Eu comecei a criar esse hábito no final de 2014, né? Sim. Então, já fazem mais de 10 anos aí. E a gente vai expandindo, né? Lendo cada vez mais. Fala aí, qual é esse livro que vocês ainda não falaram? Esse livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Olha só, é a 51ª edição. Olha só, gente, o meu pai recebeu de um amigo dele e aí ele me passou esse daqui. Hoje tá, tendo até curso, né? Vocês sabem que tem curso desse livro. Vocês já leram? Nunca li, mas esse título a gente escuta, né? Sempre. Eu acho que é um clássico, né? Esse título já apareceu pra mim diversas vezes. Mas confesso que nunca me deu essa vontade de ler, como agora falando com vocês. Que até me remete a Clube do Livro. Clube do Livro me fez ler vários livros que eu não chegaria nem perto, assim, se não fosse clube. E eu me surpreendo muito, assim. Não, ele fala até... eu até posso te emprestar, se meu pai me permitir, porque é dele. Eu tive essa missão, então eu não consigo emprestar livros que não são meus, né? Dar livro de presente é um problema, porque o livro ele só tem passagem de ida, né? Ele não volta. O empréstimo de livro é dar livro de presente. Mas esse livro é bom você ter de cabeceira, porque, que nem eu falei, ele tem agora um curso que eles dão, o Dali Garner. Não sei nem se ele tá vivo. Ele tá vivo, não, você sabe, Dudu? Ele, se eu não me engano, ele viveu na década de... Os anos 20. Caraca. Ele era contemporâneo do Rockefeller, né? Ele era um cara que se tornou bastante rico. Posso estar enganado, mas acredito que foi nesse mesmo período. E aí ele tinha uma fundação e basicamente ele tinha esse livro aí que se tornou best-seller até hoje, na época, já tem mais de 50 milhões de cópias vendidas. Aí eles fizeram um curso que vendem, como fazer amigos e influenciar pessoas, mas não só para fazer amigos, e sim para você vender, como se vender, como subir num palco, e é muito conhecido lá em São Paulo. Como participar de um podcast. Exatamente. Às vezes é esse livro que você precisa e nem sabe. Ele que tava até ele fala, eu acho que o primeiro princípio dele, que que ele fala para não esquecer o nome da pessoa, não é? Que ele fala assim, você não, como que você não esquece o nome da pessoa? Ele vai te ajudar a lembrar o nome da pessoa. Eu falei, cara, tem que ficar fazendo associação. Lembrando, é esse nome? Calma aí, eu vou lembrar da minha tia-avó.
lembrar da minha avó. Então, ele é muito bom, esse livro. Sensacional. Então, você começou a ler na livraria, Dudu, e aí depois começou com ele, é isso? Exatamente. Aí eu comecei a ler, inclusive, acho que a única coisa que eu lembro desse livro foi um aprendizado que eu tirei, que é sempre sorria quando você cumprimentar alguém. E, cara, é impressionante, porque quando você sorri, parece que a pessoa logo se espelha e sorri de volta. Você consegue criar um clima legal. Às vezes a pessoa tá num dia mal e aquilo já pode, de alguma forma, mudar também até a fisionomia da pessoa. E aí foi isso. Eu comecei a ler, desde então, conseguindo ler cada vez mais. Estava falando isso com uma amiga da minha esposa ali, antes da gente começar a gravar, que a leitura é muito como atividade física, né? Então, às vezes você começa a ler, cara, você vai demorar 1 hora pra ler 10 páginas, você não vai lembrar do que você leu, você vai ficar com sono, você vai dormir. Calma, que spoiler. Aí vai dar essa dica, mas bora. E aí vira um hábito. Então hoje eu consigo ler mais em menos tempo, eu consigo ler mais livros durante o ano, já se tornou um hábito. Quantos livros você leu ano passado? Eu li 50 livros ano passado. Meu Deus, você só faz isso, né? Então, a gente tem algumas dicas que a gente pode dar. Ele também é escritor, né? Você tem um livro, não tem? Tem a gente tem que vir falar sobre ele depois. Mas bora lá, Bia, e você, como começou com a leitura? Então, começou bem nova, né? A minha mãe, ela era professora de português, de ensino médio, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu lembro da minha mãe lendo poemas de Vinícius, da Cecília Meirelles. Culto. Culta, uma professora de português. Mas era sempre esses poemas infantis e tal. E até pegando um leve gancho com a entrada também, né, de um clube do livro, pra mim, hoje olhando pra trás, eu acho que veio já aí de pequena, porque eu dormia no quarto, era eu e minhas 2 irmãs, minha irmã gêmea, minha irmã mais velha, né? E a minha mãe à noite sempre lia um livro pra gente. Então, Menino do Dedo Verde, Poliana. Eu lembro que o Menino do Dedo Verde a gente atrapalhou a leitura porque ela instigava a gente sempre. Assim, Nossa, o que vai acontecer? Quem é esse menino do dedo verde? Será que é um anjo? Será que não? Será que é só um menino? Nossa, professora. Então ela instigava muita gente, a gente pequenininha, correu de manhã, abriu a última página e leu, e ela falou, não leio mais esse, agora é o próximo, né? Foi uma decepção. Nossa! Mas você boicotando sua mãe. Nunca mais eu li o último livro, a última página. Não, agora eu esperava ela ler tudinho pra gente ter a história inteira, né? E com Poliana, a minha irmã 8 anos mais velha, então que a gente tinha uns 8, ela já 15 anos, né? Sim. Então, não sei, 16 já. Sei lá. Enfim, adolescente com criança, né? Então, ela ficava um pouco irritada à noite. Ai, quero dormir, apaga essa luz. E a minha mãe lendo lá o livro, daqui a pouco aquela história foi envolvendo todo mundo. A minha irmã que antes se irritava com a Luiz, estava participando também, Caramba, querendo saber o que era. A gente conversava sobre o livro ao longo do dia. Nossa, que legal. Se emocionava juntas. Então eu acho que foi um livro que pra mim me marcou muito em termos desse imaginário do livro te levar para um outro lugar, sabe? Para uma outra vivência, outro tempo, outras relações culturais, sabe? Então te transporta e ao mesmo tempo o livro como social, assim, porque apesar do livro, a leitura ser uma atividade isolada, individual, é você e o livro, ele abre essa parte do social, né, de você se relacionar e conversar sobre o livro e aquilo que marcou a outra pessoa, você não se deu conta, né? Então eu acho que pra mim marcou bastante essa leitura, né, do Poliana, e foi um mini clube do livro. Eu vou ter que ler o Poliana. Nem eu, Dudu, a gente tava conversando sobre ele e a gente não conhece. E também é um clássico. É um clássico. Mas quem que escreveu Poliana? Vou ter que passar pra você. Vou ter que pegar no Google. Mas é um livro bem antigo, sobre uma menininha. Ela é inglesa. Mas assim, é um livro muito legal, porque é uma menininha que perde os pais, né? Acho que a tia vai cuidar dela, é uma tia bem carrancuda, fechada, né? Não, sem spoiler, calma. Deixa a sua mãe contar. Deixa a sua mãe contar como foi. É bem legal, é também uma história que expande, né? Que legal. Tia, e aí? Bom, como que a senhora começou? O contato com a leitura começou porque a minha mãe era
servidora pública, trabalhava numa biblioteca. Nossa, que legal. E eu ia para lá, depois da escola. E eu, entre livros, o que vou fazer para me divertir depois da tarefa feita? Buscar um livro para ler. E o primeiro que realmente assim ficou na minha memória e não me largou mais foi o Capitã de Areia. Capitã de Areia. Nossa, Nossa, você já começou por Capitã. Capitã de Areia é Não, bem. eu comecei Ele é por bem Jorge Amado, grosso. gente. Você já leu do Jorge Capitã de Areia? Amado. Eu amo Nossa. Jorge Amado. Porque eu todos. amei Capitã de Areia e eu fui atrás dos Mas outros. eu achei. Capitã de Areia é um livro denso, né? Mas eu não li com essa perspectiva denso, porque era uma criança vendo a história de outras crianças. Entendi. Então, não tinha a força, densidade a densidade da questão social. Com quantos anos a senhora estava lendo esse? Eu devia de ter uns 12 anos, talvez. Por isso que ela lia poemas de Vinícius pra gente. Aí a gente vê tudo. Como você começou o primeiro tinha livro, poesia a gente na começa com brincadeira autoajuda. Aí outra pessoa pega um Capitã de Areia. Gente, Capitã de Areia, pra quem não sabe, deve ter mais ou menos essa daqui, tia? Não, é? ele Vai. Isso aí seria. Ele vai assim como esse. Não, gente, não. Mas ele é mais denso. Ele é denso. É porque eu não. É bem denso. É denso. Sim. Mas Mas o que ficava pra mim era a peripécia dos meninos, os meninos na beira indo legal. pro mar, os meninos correndo, donos da cidade. Ai, que legal. Bem interessante. Então, era uma vivência. E Bem legal. isso que vocês estão dizendo aí. Você expandiu o seu universo. Muito Porque legal. a minha vivência era dentro de casa, era num núcleo muito reduzido, mas eu sabia que se poderia viver mais, né? Entendi. E ampliar esse universo. Muito então, bom. esses foram os meus primeiros contatos. Foi o primeiro livro. E aí depois? Foi. E depois foi se apaixonando a cada vez nunca mais. parou. Porque é que nem. Virei fã de Jorge Amado, li outros dele. Ainda Escolheu muito fazer nova. letras. Não, eu tava falando Acabei entrando para a faculdade de letras. E isso foi seguindo a minha vida, então. Hoje tem mais de 1000 livros lidos. Não Nem sei. sabe. Nem sabe, não tem como contar. É que nem a gente tava brincando ali. Qual o seu livro favorito? E aí, qual o seu livro Não favorito? Nossa, difícil. Essa pergunta é dificílima. E aí, tia, tem o seu livro favorito? Ai, tem um do momento, assim, que eu acho O do que, momento seria mais que apropriado. até retomou, porque agora tem o filme, né? Fizeram um filme que é o filho... A Empregada? Não. O filho... Não. Aí, Filho de Mil Homens. Filho de Mil Fizeram Homens, eu agora não um li esse. filme. O Walter Hugo Mãe, esse livro, ele me Ah. marcou muito, assim, é um livro lindo, poético, Não, mas bonito. Walter Hugo Mãe é muito sensacional. Você já leu Walter Hugo Mãe? Não, quando a gente fala de literatura, eu vou muito, por exemplo, hoje eu estou muito focado em ler a obra de Shakespeare, por exemplo, né? Nossa. Então eu meio que seleciono um autor e eu vou lendo muito desse muito autor. nichado. Então, Dostoiévski também. Nossa. E aí são obras, eu tô indo mais para essa linha, depois eu quero ler os clássicos dos brasileiros, né? Machado e tudo mais, e depois expandir um pouco mais. O Walter Hugo Mãe é português, não é? Ele é português? Ele é africano, mas a nacionalidade é portuguesa, né? Pelo que eu lembro, ele eu acho que ele escreve mais em português de Portugal. Não, sim, Ele escreve ele é português de falante. Eu tenho um livro que eu ganhei dele, que é muito bom, mas aí depois eu parei, eu não li esse daí. Esse é um livro muito poético. Depois eu vou ele vou me pegar. marcou, me deu até vontade de retomar. Mas ele. já tem o filme dele? Fizeram um Já, filme com já. o Rodrigo Já? Santoro, inclusive. Entendi. Então vale E a pena. dizem que é muito poético. Tá bom. Eu tive até um receio entendi. de assistir, porque eu tenho esse xodó com livro. Mas você não assistiu ainda? Não. Só um comentário. Eu fui assistir A Empregada. A Empregada, eu fui assistir. Vocês leram A Empregada? Não. Não li. Não? Você Tá já bom. me indicou. A Empregada foi um livro que eu li em 1 dia, 2 dias, porque é um drama, é tipo um Suspense, é um né? suspense, que você fica agoniada com aquilo ali e fala assim, meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus. Aí você fala, não. Aí eu li muito rápido e saiu o filme. O filme eu achei melhor do que o livro. Muito melhor que o Claro. livro. Não sei se foram pelos personagens, artistas, enfim. Enfim, mais ou menos isso. Então, e o seu livro favorito? Capitães de Areia, tia? Ele ainda é, mas eu também gostei muito e me impactou muito. Aí eu já li, já estava mais adolescente, que seria Os Maias, Sim. do Eça de Queiroz, que também assim, já era a vida do adolescente, Sim. não mais da criança. E
Gostei muito de ter lido Karamazovski. Mexe, né, com a pessoa. Extremamente. Nossa, esses bom, aí eu não bem consegui forte. ler. Muito denso. forte. E outros livros, assim, o Clube do Livro, ele amplia, né? Ele te tira do... Mas calma, vamos falar do clube já já. Não, Vocês mas vocês assim- já querem falar do clube? Eu só ia dizer assim, ele te amplia a possibilidade. Então, entrar nesse clube, nos clubes do livro, e entrar com pessoas muito mais jovens que eu, me tirou também da leitura dos clássicos. Porque vamos dar uma Me tirou introdução. desse universo. Sempre fui, me considerava muito machadiana, porque eu adoro Machado, amo até hoje, mas Cabeça do Santo... Não, É ótimo. vamos dar uma introdução, porque, por exemplo, eu conheci o Dudu no Clube do Livro, quando ele estava... até uma amiga minha convidou, que é muito interessante essa parte de convidar, não sei se ainda continua. Tipo, ele abre a presencial e fala, se você quiser vir conhecer o clube, você pode vir. Aí você só leu ainda por capítulos ou não? Eu não lembro como que é. Quando você tava, a gente tinha 2 encontros no mês, né? Então a gente lia metade do livro e se encontrava, e lia a outra metade e se encontrava. Agora a gente está fazendo um encontro só dentro do mês, lendo o livro inteiro. E a gente continua com essa dinâmica de você, ao fazer a inscrição, poder convidar um amigo. Tava falando até com vocês antes, né? Porque eu percebi, conversando com as pessoas, que o pessoal tinha vergonha de ir muitas vezes pro clube, porque chegava essa demanda. Cara, eu tô namorando o clube tem muito tempo, eu sigo vocês no Instagram já tem meses, já só que eu tenho vergonha de ir. E aí eu vi que quando você leva alguém junto com você, fica mais fácil para você poder participar. Olha, é sensacional. E aí até recentemente, no nosso último mês agora, foi uma pessoa com a irmã e as duas fecharam para esse ano de 2026. Que interessante, Aí, então, eu conheci o Dudu nesse Clube do Livro. Ele era o dono do clube. E aí, eu não fiz parte porque minha agenda de viagens era muito... Nunca sabemos muito onde exato. Era assim, agora esse ano eu posso ficar criando raízes em 2026 em Brasília. Mas planos para o futuro, entrar num Clube do Livro. E aí, a Bia e a tia Carla estavam falando que também fazem parte. Quais são os grupos de livros que vocês fazem parte? Tem o da família. Tem da família? Então, o Clube do Livro até... nessa estrutura de Clube do Livro entrou na nossa vida, assim, na família, estruturado pela minha irmã Pela Gisele. gêmea, a Gi. Sim. E a minha mãe conta melhor, Sim. porque eu já não estava aqui. Ela foi pra Flip, né? Ela foi pra Flip em Que é uma X, feira- a feira de Paraty. De Paraty Internacional. Que legal. E aí, de lá, ela chegou com essa ideia. Ela, a companheira dela e tal, de que a gente poderia fazer um clube do livro. Nossa. Que legal. E quando a gente organizou e eu entrei, aceitei o convite, né? Então foi a primeira saída minha desse universo dos clássicos e da solidão, porque a leitura, ele é um companheiro e te leva a fazer viagens, mas quando você lê em grupo ou em conjunto e tem a possibilidade do debate, você amplia muito. Com certeza. O raio se torna muito maior, porque agora não sou eu e as minhas reflexões. Somos eu, o livro com as minhas reflexões, a leitura dos outros, e isso tudo forma um grande leque, né? Sim. Expande demais. E aí o clube- Como que foi que você lançou um Clube do Livro, Dudu? Só desculpa. Só para complementar aqui, é legal porque às vezes a gente lendo o mesmo livro, o que me marcou não é o que te marcou. Pois é. O que mexeu comigo não é o que mexeu com você, porque eu tô passando por algo e você tá passando por outra situação. Então, quando você leva o mesmo livro para um Clube do Livro, às vezes tinha um trecho que você passou despercebido e que ali você sai, caramba, realmente, acho que aquilo ali faz muito sentido. Então, é você ler o livro junto com outras pessoas que expande aquela leitura E de você maneira... cresce, né? Com você certeza. Cresce junto. Muito E legal na isso. época, assim, a gente formou então esse clube, que era eu, minhas irmãs, minha mãe, algumas amigas nossas. Então eu lembro que minha mãe ainda ficou assim, eu de outra geração, um monte de jovenzinha, não sei. Mas aí isso também fez crescer, né? Que é momento de vida diferente e também, assim, um olhar de gerações diferentes. E na época, assim, eu economista, minha irmã nutricionista, outra do direito. Que legal. A companheira da minha irmã
psicologia, uma Todo amiga mundo de um nossa lugar legal. designer, entendeu? Então, minha mãe, professora de português. Então, assim, eram olhares muito diferentes, né? E todas já liam? Todo mundo já tinha muito Sério? esse hábito de leitura. É, porque é isso que conta, tipo assim, Mas agora eu não tenho essa leitura em quantidade, né? 50 livros ali, 17 livros Você ano passado? E você, tia? Que pra mim foi sensacional já. 22, 23. É, quanto mais melhor? Não acredito nisso. Inclusive, os livros têm tamanhos variados. Eu consegui ler mais, porque, por exemplo, Shakespeare você lê rápido. Sério que você lê rápido? Eu nunca li Eu não Shakespeare. leio rápido Shakespeare. Depende do livro. Por exemplo, se você vai ler um Hamlet, eu vou falar por mim, cara, eu consegui parar de ler. E como é na formato peça de teatro, Sim. você vai embora. Você quer saber o que aconteceu, o Rei Cláudio, e aí, como é que vai ser o fim dele. Então você vai embora. Mas eu não sou dessa linha de ler mais é melhor. Acredito que você tem que, enfim, ler e entender e absorver. Debater mais é melhor. Debater mais. Eu faço resumo, eu sou contra a leitura dinâmica. Inclusive, eu acho que a pessoa que lê livros através da leitura dinâmica pode ter uma inclinação para vaidade, para o ego, para querer falar do número que lê. Por isso que eu não gosto de falar quantos livros eu leio. Eu gosto de, sempre no final do ano, eu posto uma foto dos livros que eu li. Até como indicação para o pessoal poder ver, às vezes pegar. Tipo, até os que você mais gostou? Ou não? Não faço isso também para não dar. Cara, li isso porque daqui. Ela é o salário dos livros do momento. Você não falou do livro do momento. Tem algum livro que você tá lendo hoje? Até do clube. Qual que é o de janeiro? Cara, o livro que a gente vai ler em janeiro no clube chama Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, que é basicamente ele contando da experiência dele literária, como que ele enxerga a importância da leitura. Uma coisa que eu acho muito legal nesse livro, ele fala da importância de você ler ficção. O Lewis era um apaixonado por ficção, né? Ele é apaixonado por você, através da ficção, expandir o seu imaginário. Ele escreveu ficção, escreveu Crônicas de Nárnia, que acho que foi o maior sucesso dele comercialmente, mas escreveu a trilogia cósmica. Ele escreveu um que a gente leu ano passado no Clube Fantástico, chamado Grande Divórcio. Eu não li. O Grande Divórcio. Eu já ouvi Fantástico esse livro. O último livro livro que eu li no ano passado foi um livro dele. Qual? Cartas do Diabo pelo Seu Aprendiz. Nossa, Sério? sensacional. Sério? Esse Não, livro. É sensacional. Vou ter que ler. Nossa, é muito bom. No livro, o livro Grande Divórcio, dando só uma sinopse dele, começa com um personagem, e aí esse personagem ele vê uma fila para um ônibus, ele não entende para onde que vai esse ônibus. Mas esse ônibus, ele descobre que ele está no inferno e esse ônibus vai levar as pessoas ao paraíso. Meu Deus. Só que existem pessoas que não conseguem entrar no paraíso, mas elas não conseguem, não é que não permitem ela, é que elas não conseguem abrir mão de algumas coisas que permitam elas entrar no paraíso. Cara, é fantástico. Olha aí, ó, dica que de chega na porta do paraíso e fala, eu quero voltar, mas você vai ter que ler o livro e entender por que se passa. Então, Nossa. assim, já saímos com mais uma dica para o próximo livro que começar. E aí, começa 2026 com esse? Esse livro é fantástico. Mas qual que é a densidade dele? Não, assim, é um livro curto. É um livro que você livro vai curto? ler. É um livro Ele é bem curtinho. Então é de boa. Você vai Não, porque ler. é de boa porque eu tô querendo levar conhecimento e dicas práticas para quem tá começando. Que nem hoje quem veio me maquiar, a Mi, ela virou e falou assim, Thaisa, eu estou com o livro há 1 ano e eu não sei nem o nome do livro. Aí eu olhei e falei assim, você não sabe nem o nome do livro? Então não é bom. Gente, é que nem relacionamento. Tá dando errado? Acaba, passa pro próximo. Não, eu tô brincando. Não sou perita, não. Mas tudo do livro também depende do momento e da fase que você está. Teve uma fase que eu estava que eu comecei a ler o Ensaio da Cegueira e eu não conseguia evoluir. Não. Aí eu parava com ele e pegava outro, por exemplo. Mas, tia, você falou tudo. Tipo, o momento que está... Às vezes você tá num relacionamento e o momento não é aquele... Você tem que dar um passo para trás e procurar outro momento. E tipo, aí você vai buscando outros formas. Momentos. E depois você volta e você encaixar. Até porque tem vários... Por exemplo, eu sou uma leitora totalmente, tipo... Diferente porque eu começo a abrir 5 livros. Aí não sei, vocês têm essa mania? Eu tenho essa mania, mas aí me atrapalha. Eu leio 5 livros juntos, mas aí eu começo a dar, tipo, esse daqui tá mais legal, então eu vou acabar esse primeiro. Aí eu começo um foco, aí depois eu termino o outro, é mais ou menos assim. Você faz isso também, Dudu? Então, eu tenho normalmente 3 pilhas de livro que eu separo, né? Recentemente, na verdade, 1 ano e meio para trás,
eu decidi ler a história do mundo por conta própria, então eu separei vários livros. E aí eu tenho essa pilha de história, inclusive estou lendo agora a biografia de Leonardo da Vinci. Vou com a minha esposa para a Europa agora em março, a gente vai fazer um tour em algumas cidades. Eu estou pegando alguns livros também para ler a respeito dessa época da Renascença, e depois já partindo para a França, porque a gente vai para Paris também, então lendo sobre a Revolução Francesa. Tenho essa pilha de história. Tenho uma pilha de estudos que vão me ajudar com algum projeto que eu estou fazendo. Então, terminei de escrever meu segundo livro no ano passado e separei alguns livros que iriam me ajudar ali para trazer mais conhecimento dentro do que eu estava escrevendo. E eu tenho a pilha de livros que é para mim. Que aí é o que eu quero ler e não tem nenhum tipo de filtro. E aí vai muito do que eu estou sentindo ali no momento, o que eu acho que eu preciso ler, qual tipo de assunto. E aí eu vou meio que organizando ali essa leitura. E você, Biazita? Eu coloco assim, eu começo um livro, aí, por exemplo, esse livro empaquei, não tá rendendo, eu já passo pro próximo. Nossa. Aí não é que eu passo pro próximo, eu deixo ele ali de cantinho, meio que amadurecendo ali no cantinho, e aí eu passo já para outro livro. Sim. Aí nesse outro livro, às vezes eu engato, às vezes não, e aí eu vou abrindo meio que abas ali, né? E aí acaba que um me pega e eu leio, aí depois eu volto para aquele que tava parado, e aí é isso, é uma questão de momento, aí às vezes rende mais, então eu vou abrindo algumas abas, mas eu tento não abrir tantas, porque senão esquece. Antes eu abria muito, então eu tinha muito livro começado a ler e nenhum lido, né? Tipo, terminava o ano sem nem ter lido. Então outra outra dica é não abra tantos livros, né? Ou não. Pra quem tá começando, porque tipo assim, hoje eu acho que tem muita dificuldade o pessoal retomar, né, o hábito de leitura. E vocês, o que vocês acham disso? Qual que é as dicas que vocês têm? O que vocês dão de tipo, qual que é o ensinamento? Eu concordo com ele que é ginástica cerebral. 15 minutos todos os dias. Exatamente. Uma vez me deram uma dica, até para questões de procrastinação, mas para livros seria assim, se coloca como meta uma página. Pronto. Porque o difícil às vezes é começar. Olha aí. Porque uma vez que você começa assim, hoje eu só vou ler uma página. Sim. E aí a probabilidade de você ficar só nessa página é muito baixa. Você vai ler mais um pouquinho, né? E aí você vai tomando gosto, você vai aumentando e ampliando naturalmente. Agora o começar é difícil. Quando eu colocava assim, vou ler 20 páginas todos os dias, aí eu já pensava, 20 páginas, vou deixar para depois. Não vou começar agora. Aí começar pequeno, né? Aí a gente vai voltar tipo a questão até de economia. Economia, a pessoa quer juntar 1 milhão. Já quer chegar no 1 milhão. Aí você chega e fala assim, você já juntou R$1.000? Você já juntou R$2.000? Você já chegou no seu 100 mil? Porque chegar no seu 100 mil é o mais difícil. Depois que você passa os seus 100 mil, aí vira aquilo ali, rotina, vira, tipo, muito mais fácil, né? Daí eu e a Bia, que somos economistas. E Clube do Livro ajuda também. Olha aí. Assim, né? Faça a sua inscrição no Clube do Livro do Dudu. Clube 7. E busque clubes, assim, né? Então, eu e a minha mãe, a gente até ia, no início do ano passado, a gente foi na livraria comprar um livro que era para o nosso clube. E lá a gente descobriu que o livro do clube da livraria tinha desconto. A gente comprou e simplesmente foi. Que e legal. acabou que esse é um clube de pessoas que a gente até se aventurou um pouco mais. Antes a gente tinha ali o clube com as pessoas que a gente já conhecia. Então a gente abria muito mais a história de vida de cada um, os dilemas de cada um. Só que aí esse foi um outro clube com pessoas que a gente não conhecia ninguém. A gente acabou acompanhando durante o ano inteiro, também era um encontro por mês. Eu li livros que eu não chegaria perto. Olha aí como então, fazer por amigos exemplo, e influenciar até pessoas. um livro que eu gostei muito foi o livro lá da Tamara Klink. Qual que foi? Como era o nome, mãe? Que ela fez a travessia? O livro Nós. Que ela fez a travessia, não foi? Da Vocês viram travessia. já? É da travessia dela. E assim, esse aí é um tipo de livro que eu não chegaria perto. Essas coisas de, vou conseguir um grande feito, não sei o quê. Eu sempre tive muita preguiça desse tipo de livro. Sempre tive. Mas aí, por conta do clube, que elas elegeram lá esse livro, eu li, eu achei sensacional.
é uma outra, o livro na verdade é outra coisa, não tem nada a ver com isso de é um grande feito, na verdade é uma Mas descoberta. é um grande feito feminino. É um grande Nossa, feito. não, sensacional o que ela fez. Mas o livro é muito descoberta. mais do que isso. O livro é uma introspecção, é você com você. Então, não é só falando um grande Sim. feito, ele é muito mais do que isso. E eu fiquei fã da autora, fiquei fã. Fica da família, o do debate do livro foi muito já quer fazer legal. o clube do Vela? Como que é? Já quer velejar? Bora velejar. Não é pra tanto. Acho que eu tenho que velejar outros mares. Mas me dá essa vontade de me aventurar também na minha vida, assim, né? Então, acaba que é isso. O clube, ele me coloca pra ler outras coisas, me coloca pra conhecer outras pessoas, sabe? Me expor, falar lá no clube o que eu senti daquele livro, discordar, não discordar, sabe? Então, o clube abre e aí te dá vontade de ler. E aí você vai lendo mais e tal. Então, pra quem também quer pegar esse ritmo da leitura, o clube ajuda muito. Eu ia até perguntar, tipo, vocês têm alguma preferência de livro? Tipo, eu gosto muito de livro de autoajuda, gosto de algum... Não? Sem preferências? Eu chamava que eu gosto de livro Vida Como Ela É, que são livros mais de ficção mesmo, mas que trata aí sobre as ficção, coisas eu não da gosto muito de vida, ficção. assim. Mas, assim, com o clube, eu tô ampliando o meu leque. Agora eu gosto de ler esses livros que são de autoajuda, por exemplo. Sim. Até gosto. Antes eu tinha uma rejeição grande, né, com as prateleiras de livraria de autoajuda. Eu não chegava perto, mas agora eu tô me aventurando para vários estilos E você, Dudu? Hoje eu tô muito na vibe de literatura e filosofia, né? Então eu tô lendo, montei uma pilha dos clássicos para ler, estamos nessa saga, eu tô colocando alguns também dentro do clube. E filosofia, eu tô na saga também de ler a obra completa de Platão. Inclusive, a gente leu... Cara, recomendo, inclusive, eu queria falar até puxando o gancho do que vocês comentaram, a respeito de pessoas de idades diferentes participando de clube do livro. Por isso que eu trouxe 3 convidados bem diferentes. Um dono de um clube do livro, outra bem mais velha. Bem mais velha, não. Não, tia, desculpa. Tá nova. Experiência, nas experiências. Começou a ler desde os 5 anos de idade, ainda é Capitães de Areia. Aí me causa até... Porra. Mas aí foi interessante porque, assim, a gente leu um livro, eu coloquei lá, que chama Por que Nós Dormimos? Que é de um PhD de Harvard, que ele estuda o sono como meta da vida. E aí, uma participante nossa falou, minha filha, ela tem 12 anos, ela quer ser médica, ela pode participar? Ela leu o livro e participou. Nossa, que legal. Participou dentro de um mês. No mês seguinte, a gente ia ler a Apologia de Sócrates de Platão. Aí ela falou, eu vou ler. E aí a menina, cara, a mãe dela me mandou uma foto dela do livro dela aberto, e ela lendo com o dicionário aberto, e ela fazendo uma setinha com o significado das palavras. A Bia vai até chorar. Não, e aquilo pra mim foi maravilhoso, porque a gente já tinha experiência de ter pessoas, sei lá, da casa dos 50, 60 participando do clube, mas gente mais nova, a gente não tinha tido experiência ainda, e foi maravilhoso, ela gostou bastante. A mãe teve que sair por alguns problemas ali pessoais, ela acabou saindo também, né, junto com a filha, mas foi muito legal ver ela lendo esse tipo de livro. Então é legal porque dentro de um clube de leitura, tanto pessoas de mais idade, com a experiência que tem, com a vivência que tem, vão trazer uma nova percepção, mas é muito legal também e incentiva quem está participando, ver uma menina de 12 anos e falar, cara, calma aí, eu preciso ler também e eu preciso continuar aqui seguindo a minha jornada. Exatamente. E aprender com ela também, né? Às vezes até quebrar um pouco ela isso. O que eu vou aprender com uma parecia uma leoa. De 12 anos, ela pedindo pra falar, pra compartilhar. Você fala, cara, é muito legal, muito enriquecedor. Caraca. E aí também até já arrepiar, hein? Outro gancho que eu queria também fazer em relação ao que a gente estava conversando, em relação à leitura, eu vejo muito a leitura como analogia com atividade física. Porque quando eu voltei a correr recentemente, jogava bola, mas parei e voltei a correr. Quando eu pensava assim, eu vou correr 5 km, eu já existia antes de começar a correr. Eu falava, cara, não vou correr 5 km. Entendi. Não, eu vou correr 30 minutos. E eu corria 30 minutos. No dia seguinte, eu vou correr mais 30 minutos. Então, acho que a pessoa chegar e falar, cara, eu vou ler 1 hora todo dia, não faça isso. Você não vai fazer isso. Eu vou ler uma página, eu vou ler 15 minutos, eu vou ler 15 minutos depois do almoço. Foi a dica que eu dei aqui pra mim. Então, assim,
começar devagar e depois você vai conseguindo ler mais, você vai ganhando mais resistência, você vai conseguindo ler mais em menos tempo e vai se tornando um hábito. Então, acho que, cara, começa a ler. Lê uma página por dia. Olha aí, 15 as dicas estão minutos. aí. Assista depois todo você o vai- episódio pra você pegar esse amor por Capitães de Areia, por Walter Hugo ou Rodrigo Santoro, quem sabe. Mas vai falando. Não, e outro gancho que eu queria trazer, porque eu sou um apaixonado por cinema. Não sei Eita. vocês. E esse, pra mim, vão ter vários filmes bons esse ano, mas a gente vai ter no meio do ano Qual que é? um filme fantástico que é a Odisseia, Ah. do Christopher Nolan. Que, assim, é uma história que muita gente Mas é já um ouviu livro ou é falar. uma É um livro. trilogia? É um livro clássico, né, de Homero, de Ah, Odisseu. E que, assim, eu não li ainda, mas eu já também. comprei o livro, tá na minha meta pra eu poder ler o livro antes de 2026. ver o filme. É do diretor que hoje é o diretor que eu mais gosto de cinema, que é o Christopher Nolan. Então eu estou muito empolgado, muito animado. E espero que eu leia o livro e veja o filme e tenha ambas boas experiências. Porque tem esse problema, né? Pois de é. você ler o livro e você ver o filme, a pessoa fica frustrada. Não, eu falei da empregada. A empregada ficou... Você falou que foi o melhor, né? Foi o melhor. Mas e vocês? eu acho que vocês que têm pra essa coisa finalizar? até como dica para quem tá começando, retomando aqui, lá na época de escola, eu acho que isso também pegou um pouco o meu... puxou o meu hábito de leitura até de ver um filme que Sim. era Harry sobre Potter, meninos. por exemplo. Não, foi um pouquinho depois. Foi sobre Meninos e Lobos. Nossa, é um clássico. filme muito, muito bom, Sim. muito denso, de suspense e tal. E aí, quando eu descobri que era de um livro, eu fui atrás do livro. E aí eu fui ler o livro, e nessa época eu fazia muito isso. Eu assistia um filme, gostava muito, e sério, tanto de filme que tem um livro por trás. E aí eu acabava indo atrás desses livros, né? Sim. Tipo, o Jardineiro Fiel, também muito bom. Eu fui atrás do livro, o livro é sensacional. Então, e aí me deu até um pouco isso. Amo filme e livros também. E, É assim, sensacional. mesmo quando não é muito um fiel com o outro, assim, o filme muito fiel com o livro, ainda assim é uma linguagem diferente, então é muito interessante também. O livro não perde seu valor, nem sobrepõe, eu acho que é muito legal. Então, casar com outro gosto é legal também. Viu? assim. Pra quem não Extremamente. gostava de falar na frente das câmeras, Ai. a Bia tá se surpreendendo, soltou. né? Se soltou. O que você acha, É uma Dudu? conversa entre Eu amigos, acho que foi muito aí é bem, bom. 10 de 10. 10 de 10, dá pra gente até marcar Eu outro queria podcast, se você complementar quiser. aqui só Não, vai. com o Clube Não, sei, do por favor, Livro. ainda Não, tá. com o Clube do Livro. Há muitos clubes do livro que eu descobri aqui na cidade. Só na Biblioteca Nacional são 6 ou 7 Caramba. grupos do livro acontecendo lá. Dias diferentes, modos diferentes. Então, o contato com o livro tem a demonstrativa também, que é uma biblioteca que sempre teve clube. Que E legal. o caminho também pode ser esse, né? Até porque livro é caro. Com certeza. É. Então, você ir à biblioteca, você frequentar a biblioteca, você dialogar lá dentro é um caminho, é um canal e é um convite nosso. E por favor, fala de novo sobre o seu clube do livro, qual que é o nome? O nosso Instagram é @clube77, primeiro 7 numeral, segundo 7 escrito. E assim, pra mim, a experiência que eu tenho de clube, né, já pro 5º ano agora em fevereiro, cara, é enriquecedor. Pra quem faz, pra quem participa. Com certeza. Eu recebo muito esse depoimento pessoal que eu nunca leria esse livro se não fosse por causa do clube do livro. E esse livro mexeu comigo. E o que eu vejo também que é muito legal. O livro mexe com a pessoa, ela começa a comprar e dar de presente para outras pessoas. Então, expande também a questão do imaginário, a questão relacional. Pessoas que entraram no clube sem se conhecer, criaram Que vínculos, legal. se tornaram amigos. Tem uma história breve que é de 3 moças que entraram no clube sem se conhecer no início do ano. No final do ano, elas passaram o Natal juntas. Porque Meu Deus! tava sem a família que veio de fora, então Olha aí. entrou para se conectar. Então você cria Outra vínculo, dica. você cria laço, você Pra fazer lê amigos. livro. Rede, Então, né? Uma rede de apoio Com certeza. também, né? Muito legal, eu fiz gente. amigos lá dentro, assim, de gente Muito- que participou, muito legal. que entrou como membro, hoje é meu amigo, a gente se encontra, sai para almoçar junto. Então, realmente, eu te incentivo. Pode ser o meu, pode não ser, caso você também tenha outro que possa fazer mais sentido para você, mas o meu incentivo é participe. Se Participe, coloque com nesses certeza. lugares, leia livros e eu tenho certeza que o seu 2026 vai ser diferente por você tomar essa decisão, essa É atitude. isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi excelente tê-los vocês aqui. E obrigada, audiência. Se vocês gostaram disso,
desse papo. Sigam, comente, compartilhe e venham fazer parte também. Aqui estamos para expandir. E indiquem livros no comentário. Com certeza, diga aí. A gente tá aberto para qual seria o livro que para O fechamento. melhor livro que a pessoa leu em 2025. Escreve nos comentários aí. Essa é boa. E qual o livro que você começaria 2026? Qual o livro? Rápido. Jogo bola. Ai, meu Deus. Jogo rápido. Qual o livro que você começaria 2026? Como cultivar uma vida de leitura, C.S. Lewis, por isso que eu coloquei no nosso clube do livro. E Ai, vocês? o livro que estiver do seu lado. Mas se tiver naquele momento não legal, os avós que você falou. No começo, os avós, as avós, né? As avós. As avós é o livro que eu tô lendo agora pro clube que a gente vai discutir em janeiro. E aí? É bem polêmico, curtinho, ele seria um E a senhora, tia, qual que e tem você filme, recomenda? inclusive. Recomenda? Ou que eu gostaria de começar a ler? Não, recomenda pra quem tá começando ou que você vai começar. Itamar Vieira é uma leitura ótima, tranquila, gostosa de se Mas fazer. qual livro? Qual o livro dele? Salvar o Fogo é o que eu quero ler agora. Bem legal. Mas- Eu já recomendei o livro da Bruxa, que é 99 páginas, mas agora eu tô lendo o Diário Estoico todo dia, uma página por dia, mas recomendaria A Cabeça do Santo. A Cabeça do Ótimo. Santo é um livro bom. sensacional, você lê rapidinho, você já leu, Dudu? E é um livro Não, leve, eu acho que pra começar seria um bom livro. pra começar é mesmo. rápido e pra 2026 é um ótimo livro. Bora, A Cabeça do Santo. Boa indicação. É isso, gente. Marinha.